Você já sabe, é dia de coluna de bem-estar e saúde. Hoje com a doutora Tatiana Raj, que vai falar sobre as canetas para emagrecimento. Doutora Tatiana Raj, boa tarde, Tati, bem-vinda. Ei, meninos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tati, essas Como que estão as canetas, coisas por aí? Tudo bem? tudo certo, tranquilo, maravilhoso. Na correria, né, Matheus? Na correria de sempre. Na correria de sempre. Que bom, Tati, essas que bom. canetas viraram uma febre, tá todo mundo só falando disso. Exatamente, é um assunto, na verdade, elas vieram ganhando espaço, né, mexendo com a economia do mundo, inclusive, com o comportamento das pessoas pelo mundo, né? Algumas mudanças já acontecendo, restaurantes mudando cardápios, né? Porque as pessoas estão começando a comer de um jeito diferente. Redes grandes como o Walmart, que já estão mudando, quem já, né, foi para os Estados Unidos sabe que são pacotes enormes, né? Tamanho família, e que esses produtos vinham ficando, já vêm ficando encalhados nas prateleiras, então ela tem mexido com o comportamento pelo mundo todo, né? E aqui no Brasil, só acompanhou o que tem acontecido e também aqui essas canetas viraram uma febre mesmo. Ô, Tati, essas canetas, a princípio, o Ozempic talvez seja o mais famoso, o mais comentado. Ele veio para tratamento de diabetes? Como é que é isso? Isso mesmo, inicialmente foram medicamentos que chegaram, né? Então, primeiro, antes de começar a falar, toda vez que eu falo de remédio, é bom trazer um alerta do que eu, né, o que Aham. estiver sendo falado aqui não tem efeito de consulta, não vou falar de doses, de prescrições, né? Uhum. São medicamentos que devem ser feitos com medicação, com prescrição médica, com acompanhamento de um médico, então é preciso muito cuidado. O segundo ponto, que a obesidade é uma doença multifatorial, então essas canetas têm sido vistas como a solução para o problema e para o tratamento da obesidade não existe uma bala de prata, né, que eu falo É. sempre, não existe nenhum medicamento milagroso, a obesidade é multifatorial, e se a doença é causada por muitos fatores, nós temos que tratar os vários fatores diferentes. Uhum. Desde a bactéria que está no intestino do paciente que é obeso, até uma alteração hormonal que esse paciente possa ter. Porque, primeiro, senão essas canetas perdem muita potência, porque elas isoladamente podem trazer frustração para o paciente que acha que ela vai ser um milagre, né? E segundo, porque a gente acaba não tratando a obesidade como deve. Ô, doutor, uma dúvida E, aqui. Essas canetas, em termos estéticos, elas podem substituir um exercício físico? Tem esse poder de queimar caloria, de queimar gordura, como se fosse um exercício físico mesmo? Ou não? porque aí você falou vários pontos na sua pergunta, né? Sim, Primeiro, sim. na questão estética, né? Na Aham. verdade, não é o principal motivo, o emagrecimento, ok, a estética é válida. Eu falo que a estética, eu sempre falo isso, a estética também faz parte da saúde, porque estar bem com você mesmo faz parte da saúde mental, Sim. né? Da Sim. autoestima, enfim. Muitas pessoas ficam. Tem pessoas que não ligam, mas muitas pessoas ficam extremamente incomodadas, passam uma vida inteira querendo voltar para o peso quando eram jovens, ou de antes da gestação, ou porque saem com um grupo e não conseguem colocar de forma confortável uma roupa mais exposta de banho, enfim. A estética é importante para essa saúde mental, para que o indivíduo se sinta livre com sua autoestima, né? E ele tem que se sentir bem com ele mesmo. Mas Uhum. a obesidade é doença, então não é um tratamento estético e não, uma coisa não substitui a outra. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Atividade física Uhum. não tem como objetivo emagrecimento, né? E aí eu sinto muito frustrar. E assim, é porque tem gente que vai lá, malha, 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 e com um suco de laranja depois recupera as calorias que, É, que perdeu, né? exato. Frustrante. Às vezes, e ainda confia que tá malhando ali, então fala, já que eu gastei, eu posso comer esse sanduíche. E não vai sair nunca, não vai mudar nunca na balança. O que não quer dizer que a atividade física não seja extremamente importante. Então, para a saúde, para a prevenção de doenças, para proteção do cérebro mesmo, para ter mais músculos, para você prevenir, por exemplo, quem tem mais músculos, eles recebem muito bem a insulina no nosso corpo, então ter mais músculos faz com que esse indivíduo, além de ter mais mobilidade no futuro, de ter mais saúde física mesmo, enfim, força física, ele tem menos risco de desenvolver diabetes. Então, o exercício físico ele é essencial, importante e, assim, inegociável, Uhum. mas ele não vai levar ao emagrecimento.
Sozinho Então, não, as né? canetas, os tratamentos medicamentosos acabam sendo muito mais potentes nesse emagrecimento do que a academia. Agora, é óbvio, como eu disse, como é multifatorial, quanto mais coisas a gente associa, melhor vai ser o resultado do emagrecimento. Então, ok, não vai ter um impacto grande, mas se eu tiver que ter queimando 300 calorias a mais por dia, é melhor do que eu não queimar essas calorias com exercício físico. Aham. Ô, Tati, retomando essa coisa das canetas, do Ozempic, que a gente está usando ele como exemplo aqui, era para o diabetes tipo 2. Como é que isso foi parar no emagrecimento comum? Como é que isso chegou ao grande público? Na verdade, os pacientes que estavam selecionados para esse grupo começaram a apresentar essa resposta, né? Uhum. E aí, esses medicamentos, o que que acontece com essas canetas? São vários princípios ativos diferentes, mas eles agem da mesma forma. Então, e aí, por isso, eles sabendo que ele age dessa mesma forma, eles sabiam que teria impacto também no emagrecimento. Entendi. Então, são, por exemplo, se a gente pegar lá mais atrás, né, tem outros ainda mais passados, mas vamos pegar os que as pessoas conhecem mais. Saxenda, Victoza, o Saxenda e o Victoza, eles são a liraglutida, então é um princípio ativo. O Ozempic e o Wegovy são semaglutida, Uhum. outro princípio ativo. A mais nova agora, então você falando aí que o Ozempic é a mais conhecida, mas o frisson do momento é a Mounjaro, tem também o Zepbound, que o princípio ativo é a tirzepatida. Cê- Então, são medicamentos que Aham. têm princípios ativos diferentes, o que está lá, mas eles agem do mesmo jeito. As três canetas, o que acontece? Esses medicamentos lá dentro, tem gente que confunde, isso é insulina, o que que tem lá dentro, né? Porque insulina é usada assim também em caneta, isso não é Sim. insulina, Uhum. são medicamentos que eles simulam, eles são análogos, eles simulam a ação de peptídeos intestinais. Então, eles simulam a ação de um peptídeo intestinal chamado GLP-1, vão lá no receptor do GLP-1 Uhum. e atuam nesses receptores e esse GLP-1 ele ajuda no emagrecimento. O que tem diferente desse novo, que é o Mounjaro, que é o Zepbound, que o princípio ativo é o tirzepatida, é que e ele vem trazendo, os estudos mostraram que ele é mais potente do que a gente tinha até então, trazendo resultados compatíveis com cirurgia bariátrica. Então, Olha aí. seria, né, o resultado de cirurgia bariátrica sem fazer cirurgia bariátrica. O percentual de perda de peso nos estudos foi similar ao de cirurgia bariátrica. E o porquê que ele é tão mais potente? Porque além dele atuar nesse receptor de GLP-1, Uhum. ele é um duplo agonista. Ele age também no receptor do GIP, que é um outro peptídeo intestinal que também favoreceria o emagrecimento. Então, por isso que em comparação com esses anteriores, ele tem mostrado até o dobro da resposta em relação ao Ozempic, aos outros que estão aí. Ô, Tati, como é que é a ação, Saxenda, ação, Victoza. ação desse medicamento, nesses peptídeos, o que que ele gera? Ele gera saciedade em quem está fazendo uso desse medicamento? Ele tem algumas ações e por isso que ele é bom para o tratamento do diabetes tipo 2, né, da gordura no fígado, enfim, e outros estudos para a saúde cardiovascular. Teve Uhum. estudo agora que foi até interrompido, o estudo com pacientes com doença renal crônica, pacientes com diabetes com doença renal crônica, enfim, um grupo selecionado com algumas características. Uhum. E para vocês terem uma ideia, o estudo foi interrompido, ele foi truncado, que a gente fala, né? Ele foi interrompido. O grupo que estava fazendo uso da medicação evoluiu tão bem que gera um prejuízo para o grupo que não estava fazendo o uso da medicação continuar com esse estudo, Olha né? aí. Tem É. questões éticas que a gente tem que respeitar Respeitar, né? nesses estudos. E o tempo de uso foi suficiente para ver que era tanto benefício nesses pacientes que têm a doença renal crônica, e eles, aí no início do ano, né, foi a publicação, os dados foram apresentados no Congresso de Nefrologia, inclusive no início do ano, o Congresso Europeu, e então, assim, ele age em vários Que aspectos, legal. né? Ô, doutora, Mas a mas ele respeito. causa, se você me perguntou, ele causa sim saciedade, ele dificulta, né? Ele atrasa um pouquinho o esvaziamento gástrico, então a saída do alimento no tubo digestivo. Fica mais Ele tem lento? outras ações também. Aham. Fica mais tempo. Fica mais lento. Ele atua bem, quem já fez uso aí vai saber o que eu estou falando. Ele ajuda na saciedade, que é você ficar saciado, sem fome, entre uma refeição e outra.
mas ele ajuda também na saciação, que é aquela coisa que o paciente com obesidade não tem muito bem. O paciente come, 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 ele não se sente, ele consegue comer tudo que está ali. Depois ele Sim. pode até se sentir mal, não se sentir bem. Mas ele consegue comer o sanduíche, a batata até o final, se tiver o sorvete ele toma depois. Esses medicamentos dão também a saciação, que ele não dá conta de comer isso tudo até o final. Isso também ajuda nesse processo de perda de Que é um peso. processo muito parecido com quem fez a Sim, bariátrica, né? No primeiro momento exato. você não consegue, né? É. É, Isso, por mecanismos diferentes, mas sim é exatamente. parecido. Você tem uma certa resistência a alguns alimentos. E, ô, doutora, sobre a questão de contraindicação, todas as pessoas podem fazer uso das canetas ou existe alguma contraindicação direta? Existem contraindicações, então, quando o paciente chega para prescrição, né? E além, a contraindicação, o sintoma igual esse agora, que eu te falei que é o medicamento novo, né? O Mounjaro. O frisson é tão grande que eu tive contato com uma pessoa, né? Enfim, eu estava no salão e conversando, que ela conseguiu comprar sem receita médica, por importação. E o que a gente sabe? Tem muito medicamento falsificado no É, mercado. Sim. Então tem que tomar cuidado, porque não é só contraindicação, é o produto que você está adquirindo, o que você está colocando para dentro. O Mounjaro, por exemplo, nós já estamos conseguindo prescrever, né? Para quem nos ouve aqui na 98 há muito tempo, eu falei desse medicamento lá atrás, quando ele era só um sonho, né? Ainda estavam sendo feitos estudos, agora a gente já consegue prescrever, mas tem o jeito Agora, certo de adquirir essa agora medicação. ele só custa um Corolla, é só Só isso. um Corolla, só isso. Exato. Olha, mas você sabe que essas canetas, todo mundo questiona muito o preço dessas canetas, né? O ficar obeso tem um preço muito Pois alto é. para o futuro. O tratamento do diabetes, que é uma doença irreversível, muito mais difícil de ser tratada que a obesidade, com muitas, né, particularidades ali, com sequelas muito graves. Graves, Não são terríveis. tratamentos baratos. Eu falo que assim, vamos no extremo. Se você precisar de um cuidador porque você teve um evento agudo, um infarto por causa da obesidade, um AVC, né, que as pessoas conhecem como AVC por causa da obesidade, só de cuidador você já vai gastar mais do que medicamento. Então precisa Sob esse prisma tá barato, né? Exatamente. tá barato. Tá barato. Sem São contar que podem ser prioridades. Mas sequelas assim, eu digo porque duradouras. muitas vezes muitas pessoas priorizam sair todos os finais de semana e consumir muita bebida alcoólica, consumir muita comida É. e acham muito caro tratar uma doença que é tão grave. Então, tem questão das prioridades também. Exatamente. Tati, e todas essas medicações já estão disponíveis no Brasil? Não, o Mounjaro ainda não está disponível nas farmácias, então, como eu disse, nós estamos já conseguindo prescrever, já é uma realidade para os pacientes, mas ainda não chegou para compra direta na farmácia do Brasil. Sim. Ainda tem sido, né, ainda tem sido aplicado nas clínicas, enfim, ainda estamos fazendo importação da medicação, mas não está ainda. Esperamos que não seja. Né, alguns lugares do mundo já estão, né, já estão fazendo uso, o medicamento já está no mercado, no Brasil ainda não. Tínhamos expectativa que seria esse ano, não sabemos ainda, não temos notícia. Tati, uma outra dúvida, a questão a médio e longo prazo, porque, por exemplo, você faz a cirurgia bariátrica, você tem aquela queda acentuada de peso, você perde muito peso, chega num determinado platô, e aí você começa a ganhar. E se você não cuidar, você ganha até bastante peso de volta. Muita gente tem que passar até por uma segunda bariátrica em algum momento. Isso não é raro de acontecer. Com essas canetas, isso acontece também, porque muita gente, como você disse no início da nossa conversa, acha que isso aí é a bala de prata, é a solução. Não, né? Como é que funciona isso? Como é que é o tratamento associado a outras medidas? Tem duas coisas aí, né? Primeiro, por exemplo, o Ozempic, né? Quando a gente pega os estudos, em um determinado ponto, realmente ele apresenta um platô, né? O paciente ele não consegue mais emagrecer tanto, mas também o medicamento não deixa o paciente engordar. Então, ele seria bom para essa manutenção. O Mounjaro, até o momento, ainda não chegou nesse platô, então não sabemos como serão as cenas dos próximos capítulos, né? Pelo tempo de estudo, nós temos que acompanhar. O que acontece? O paciente que chega no meu consultório, por exemplo, é preciso ter uma conversa muito franca. O paciente de bariátrica, por exemplo, ele já teria que sair da cirurgia bariátrica com a clareza de que ele precisa fazer um acompanhamento e muitas vezes é com medicamento pro resto da vida.
A bariátrica foi um mecanismo que levou ele né, favoreceu o emagrecimento daquele paciente, mas ele não tem que fazer só reposição de vitamina, porque o corpo dele tem mecanismos que fazem com que ele engorde de novo. Uhum. Então ele precisa fazer um tratamento pro resto da vida. Obesidade é uma doença crônica. Se eu falar de qualquer outra doença crônica aqui, pressão alta, diabetes, qualquer uma, É o pro resto da paciente vida. entende É. que hoje ele vai começar a tomar remédio e nunca mais ele vai parar. O paciente da obesidade, ele não entende isso. Ele acha que ele está tomando remédio, agora ele já está controlado, ele já está no poder, né? Ele já está no controle da situação. Aham. Que agora é só fazer dieta e atividade física e tudo vai ficar bem. E os estudos não mostram isso. As diretrizes da ABESO, né? Está lá. Atividade física e dieta são medidas ineficientes para manter o peso desse paciente compensado, mesmo depois que ele emagrece. Porque o corpo dele tem mecanismos alterados que fazem com que ele engorde. É óbvio que ele precisa mudar hábito, atividade física, dieta, mas o medicamento, inclusive, permite que ele mude o hábito. O paciente que está todo descompensado, compulsão alimentar todo descompensado, é difícil. Uma hora ele perde a queda de braço e ele não dá conta mais daquela mudança dos hábitos. E tem um Então, o termo, tratamento é pro resto da vida. e tem um termo que as pessoas usam muito, que é o tal do projeto verão, né? Você vai perder peso só para curtir o exatamente. verão e depois você ganha Só tudo para um de novo. momento específico, Só para um momento né? específico. E não é assim. Não, é a longo prazo, é ad eterno no caso Exatamente. da obesidade, que é uma doença A crônica. obesidade. Ô, doutora, Até dá para fazer o projeto verão, dá para emagrecer muito rápido, mas ele tem que entender que se ele parar e interromper logo depois, ele vai viver num eterno efeito sanfona, que é o que muitos pacientes passam. E esse efeito sanfona, ele pode ser até pior para a saúde do que ficar na obesidade. Extremamente. Tem paciente que nocivo. fala assim, então eu não vou começar o tratamento, vou ficar refém disso, vou ficar escravo disso. Gente, você vai manter uma doença descompensada porque você não quer fazer um tratamento crônico, não faz nenhum sentido, né? ô, doutora, uma dúvida aqui. Você disse que todas as canetas, todos os tipos, têm uma finalidade, né? A mesma finalidade praticamente, mas existe alguma especificidade entre elas? Existe alguma indicação entre elas? O Ozempic é indicado para um fator, né? Para determinada situação, para determinado tipo de pessoa. Outro medicamento já é determinado já para outro tipo. Na verdade, tem, tá? Então, assim, por exemplo, Saxenda e Victoza seria o mesmo princípio ativo, uma foi feita para diabetes, outra feita para obesidade. O Ozempic e o Wegovy. O Wegovy ainda não chegou no mercado, mas o Ozempic chegou no mercado para diabetes e aí adaptaram a dose com o Wegovy para o tratamento da obesidade. Óbvio que a gente já usa há muito tempo a dose adaptada usando o Ozempic mesmo, que é o que Sim. tem. Nós só adaptamos a dose, que não é a mesma dose do tratamento de diabetes. E agora vai chegar a medicação específica para isso. Mas, assim, todos vão agir, como eu disse, da mesma forma, com a diferença desse último, que é o Mounjaro, que ele tem essa ação dupla agonista. Ele age no que os outros já agiam, mas ele também tem... E, assim, gente, em estudo, agora, porque há uns 2 anos atrás que eu vim aqui na 98 e falei dessa medicação que não estava no mercado ainda, eu falei que ela ia sair, potente, enfim, falei sobre os resultados do estudo. Para 2025, 2026, a gente tem um arsenal de coisas ainda muito mais potentes. Então, esse cenário do tratamento da obesidade, ele vai ficando cada vez melhor, os laboratórios aí, numa corrida louca pelo mercado, e isso nos favorece, porque os tratamentos vão trazendo cada vez menos efeitos colaterais, com mais eficácia, e isso vai favorecer. Eu acho que aí, para esse ano, pouquíssimas pessoas terão indicação de fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Esse mercado ele é muito dinâmico, as novidades vão chegando muito rapidamente. Tati, você falou de efeitos colaterais. Eu sei que são várias canetas disponíveis lá fora e aqui, mas a Raquel está perguntando, uma pergunta para a doutora Tatiane. Quais os efeitos colaterais e malefícios das canetas? Sabemos que todo medicamento tem alguma coisinha ali que é prejudicial, né? São vários efeitos colaterais. Esse também é um risco do paciente usar sozinho. Às vezes ele não dá conta de usar, porque os efeitos colaterais, eles são contornáveis. Então, pode dar enjoo, pode dar constipação intestinal. Esse mais novo, por exemplo, é comum que dê diarreia. Tem alguns efeitos colaterais que são desconfortáveis. Tem gente que tem uma queimação, mas nós temos como fazer a prescrição dessa medicação para minimizar esses efeitos colaterais e também temos como driblar esses efeitos colaterais para ser possível que o paciente passe por aquela fase de adaptação sem tanto desconforto. E aí o paciente que faz uso por automedicação usa da forma como às vezes está na bula, o formato que está na bula nem sempre é o formato que nós prescrevemos. Obviamente,
não da nossa cabeça, tudo baseado em estudo, né, gente? O que é do jeitinho do médico não tem validade, tudo tem que ser testado e comprovado, mas existem estudos mostrando o uso de uma outra forma e esse uso acaba sendo mais confortável. Então, tem pessoas que já usaram uma vez, tem trauma de pensar nesse tipo de medicamento, calma, porque talvez não tenha usado no melhor formato. Uhum. Sempre com acompanhamento de um profissional capacitado Sim, com para dar todo o certeza. suporte para a utilização desse e de qualquer outro medicamento. Doutora Tatiana Raj com a Sim, gente aqui no Radiocast. Tati, obrigado. Quem quiser mais obrigada. informações, seus canais de contato, por favor. Bom, eu estou no Instagram, lá eu passo todas as informações no doutora Tatiana Rage, o Rage é R-A-G-E. E Uhum. aí lá eu falo um pouco mais sobre isso, quem tiver dúvida me manda mensagem. Eu demoro um pouquinho, né, Tonton, Eu... responder. Mas agora você tem meu celular. Correria, correria. Ai, Tonton, loucura. Mas assim, o médico não foi talhado, né, pra gente ficar na medicina. Mas agora você tem meu celular, você pode falar. Mas eu respondo, você viu, né? Eu vi, ela responde de Boa. verdade. Doutora Tatiana Raj com a gente aqui no Radiocast. Tati, um beijo para você. Valeu, Beijo pra doutora. vocês, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.